Pensa só, uma cidade cheia de gente, barulho, comércio, vida pulsando em cada esquina. Agora, imagina essa mesma cidade, em silêncio, um silêncio total, debaixo de metros e metros de cinzas. Pois é, essa é a história de Pompeia. Uma cidade romana que foi literalmente congelada num único dia terrível e que hoje nos dá uma chance única de espiar o passado. E aí fica a pergunta, né? Como é que uma cidade inteira simplesmente some do mapa por 1.600 anos? Parece coisa de filme, mas aconteceu. E é exatamente esse mistério que a gente vai desvendar agora, mergulhando nessa história incrível. Bom, para começar, vamos colocar Pompeia no mapa. A cidade ficava ali, bem no pé do grandioso Monte Vesúvio. E o que muita gente não sabe é que ela já tinha uma história longa e super rica, muito antes daquela erupção que a deixou famosa. Então vamos dar uma passada rápida pela história dela. Olha que interessante, Pompeia não nasceu romana não. Ela foi fundada por um povo chamado Osco, depois passou pelas mãos de gregos, etruscos e ainda foi conquistada pelos samnitas. Ou seja, foi uma mistura de culturas, cada uma deixando uma marquinha ali, sabe? Até que finalmente, em 80 a.C., virou parte de Roma. E foi aí, sobre o domínio romano, que Pompeia realmente bombou. Ela virou um polo comercial super importante. Pensa bem, a localização dela era perfeita. Tudo que chegava pelo mar passava por ali antes de ir para a capital, para Roma, era o caminho do dinheiro. Ok, vamos avançar um pouco no tempo. Chegamos no século I, o auge de Pompeia. Como é que era viver lá naquela época? Imagina só, uma cidade romana super agitada, bem sofisticada e, o mais importante, cheia, mas cheia de vida. Olha, Pompeia era uma cidade muito à frente do seu tempo, de verdade. Tinha uns 20 mil habitantes, mas com uma infraestrutura de dar inveja. Tinha um sistema de aquedutos super sofisticado, 25 fontes de água espalhadas pela rua, vários banhos públicos, um anfiteatro gigante para a galera se divertir, sem falar nas lojas e casas. Era praticamente uma cidade que se bastava, sabe? E para sentir o clima da cidade, olha só essa frase encontrada no piso de uma loja: "Salve lucro", que quer dizer bem-vindo dinheiro. Genial, né? É um detalhe que aproxima a gente deles, mostra que a galera de lá não era tão diferente de nós. O negócio era fazer dinheiro, o comércio fervia. E a personalidade do povo estava em todo lugar. As paredes da cidade eram tipo as redes sociais de hoje, sério. Cheias de pichações, anúncios, fofocas e até um marketing super criativo. Tem um exemplo ótimo, um trocadilho para vender vinho. Vesuvino. Misturando Vesúvio com vinho. Quem diz que propaganda com humor é coisa nova? Mas é aqui que a nossa história muda de tom. Toda essa vida, toda essa agitação estava com os dias contados. Sinais bem sinistros começaram a surgir, avisando que uma catástrofe gigantesca estava a caminho. 17 anos antes do fim de tudo, em 62 d.C., um terremoto violento sacudiu Pompeia. Foi algo devastador mesmo, muita coisa veio abaixo. Hoje a gente olha pra trás e vê que foi um aviso claro, né? Mas na época ninguém entendeu. O pessoal simplesmente começou a reconstruir tudo, sem fazer ideia do que estava por vir. Agora, se prepara para uma investigação digna de Sherlock Holmes. Por muito, muito tempo, todo mundo achava que a erupção tinha sido em 24 de agosto. Só que a arqueologia começou a encontrar pistas que não batiam. Pessoas usando roupas mais quentes, frutas de outono como romãs, jarras de vinho já fechadas para fermentação e a prova final. Uma moeda que só foi feita em setembro daquele ano. Tudo aponta que, na verdade, foi no outono. E isso é fascinante, porque mostra que a história está viva, sempre mudando conforme a gente descobre mais coisas. Essa erupção foi tão gigantesca, mas tão gigantesca que acabou batizando um tipo de erupção vulcânica. É a chamada erupção pliniana. E esse nome é uma homenagem a um cara chamado Plínio, o jovem. Ele estava do outro lado da baía e escreveu tudo o que viu. O relato dele foi tão preciso que virou referência para a ciência. Agora segura essa informação. 250 graus Celsius. Essa foi a temperatura da nuvem de gases cinza até a onda piroclástica que varreu Pompeia. Para a gente ter uma ideia, isso é mais quente que a temperatura máxima da maioria dos fornos de cozinha. Não tinha para onde correr. E aqui a gente derruba um mito. Muita gente pensa que o pessoal morreu sufocado com as cinzas, certo? Errado. As pesquisas mais recentes mostram que a causa da morte da maioria foi, na verdade, o choque térmico instantâneo. O calor era tão intenso que foi fulminante. É assustador pensar no poder do vulcão. E depois da fúria, o silêncio. Pompeia ficou enterrada, completamente,
25 metros de cinzas e material vulcânico cobriram tudo. É como se um prédio de uns 8 andares tivesse desabado em cima da cidade inteira. Do dia para a noite, ela simplesmente sumiu do mapa. É uma coisa até difícil de acreditar, né? Mas por quase 1.600 anos, Pompeia foi nada. Uma lenda, talvez. O nome se perdeu, ninguém sabia mais onde ficava. A vida simplesmente continuou, literalmente por cima das ruínas. A terra cobriu tudo e novas plantações cresceram ali. Mas a história, felizmente, não acaba aqui. Agora a gente entra na parte da redescoberta. Um momento simplesmente inacreditável, em que, pela primeira vez, o mundo teve a chance de ver o passado romano de perto, como se ele tivesse sido guardado numa cápsula do tempo. Só que a redescoberta trouxe um problema bem peculiar. Os arqueólogos encontravam espaços vazios nas cinzas endurecidas, com ossos dentro. O que era aquilo? Foi aí que um arqueólogo, Giuseppe Fiorelli, teve uma ideia genial em 1860. Ele sacou que aqueles vazios eram o molde exato dos corpos que se decomporam ali dentro. A solução? Injetar gesso líquido nesses buracos. O resultado? Moldes perfeitos das vítimas. Uma técnica que, nossa, mudou a arqueologia para sempre. E o resultado é de arrepiar. É fascinante, mas ao mesmo tempo muito triste. Porque aquelas figuras não são estátuas, né? São o registro exato dos últimos momentos de pessoas e animais. O que o Fiorelli fez foi dar um rosto, uma forma humana para essa tragédia. Ele transformou um desastre anônimo em milhares de histórias pessoais que a gente consegue ver e sentir até hoje. Hoje, claro, Pompeia é um patrimônio mundial da Unesco. Recebe cerca de 2,5 milhões de visitantes todo ano. E o seu legado é esse. Se é a janela mais incrível que a gente tem para a vida cotidiana do Império Romano. É um tesouro que não pertence só à Itália, mas ao mundo todo. E para fechar, fica uma provocação. As escavações em Pompeia nunca pararam. Volta e meia os arqueólogos encontram algo novo, uma nova peça desse quebra-cabeça gigante. E isso faz a gente pensar que outros segredos incríveis Pompeia ainda guarda debaixo de todas aquelas cinzas.